Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com grande prazer estamos juntamente com vocês, todos os irmãos que fazem parte do seminário preparatório de obreiros, e estamos aí finalizando, este ano e com esta disciplina que eu estarei ministrando durante este período. Gostaria também que vocês nos acompanhassem com a apostila, porque é importante vocês estarem acompanhando aquilo que a gente está ministrando, mesmo que a gente não se detenha 100% na apostila, ela vai completar aquilo que a gente está falando. Nós então vamos estar ministrando aí sobre administração, liderança e batalha espiritual. São coisas importantes para o exercício do nosso ministério. Hoje eu estou à frente desse trabalho, pela bondade de Deus, estou como missionário geral da igreja e eu tenho uma responsabilidade muito grande, juntamente com esta obra, a Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal. E a nossa preocupação é preparar pessoas que estejam realmente comprometidas com o Evangelho, comprometidas com a palavra de Deus para prosseguirem esta missão, ganhando almas para o reino de Deus, fazendo parte do ministério de várias e várias maneiras. Então, que Deus abençoe vocês, onde vamos estar juntos aí, nesta disciplina durante este mês. Nós vamos então estar falando sobre, em primeiro lugar, o obreiro e o ministério. Obreiro e o ministério, o trabalho ministerial, ele exige do obreiro três coisas muito importantes. Se vocês têm o chamado de Deus para o ministério, são três coisas muito importantes. Em primeiro lugar, amor. Amor a Deus, amor a Deus acima de todas as coisas, e amor ao trabalho que Deus tem confiado para nós. Isto é muito importante. Se a pessoa não tiver amor a Deus e nem ao trabalho, ele fará um trabalho relaxadamente. Segunda exigência, para a nossa vida ministerial, dedicação. Nós temos que ter tempo para servir a Deus e trabalhar na sua obra. Se você não tem tempo, fica muito complicado. Mas o tempo, na verdade, é nós que organizamos. O tempo é uma questão de organização. E a terceira exigência fundamental para a vida do obreiro é fidelidade. Da mesma forma, fidelidade a Deus e fidelidade ao ministério que você serve. Se a pessoa não é fiel a Deus, não vai ser fiel ao ministério. E se a pessoa não é fiel ao ministério, também não vai ser fiel a Deus. São coisas que fazem parte da nossa vida ministerial. Guarde isto, anote, grife aí na sua apostila estas três palavrinhas: amor, dedicação e fidelidade a Deus. Eu vou falar agora em algumas coisas bem práticas na nossa vida ministerial, bem no nosso dia a dia, mas são coisas que às vezes, por não observarmos, traz muitos problemas na vida da igreja, traz problemas para o pastor, traz problemas para a vida de todos. Vou falar aí sobre o culto e a sua liturgia. A liturgia é o desenvolvimento do culto, são aquelas partes práticas do culto, como é o início do culto, o meio do culto, o final do culto. A liturgia nada mais é que o desenvolvimento do culto. E cada denominação ela tem uma
liturgia, né? Adequada ao seu sistema. E nós também temos a nossa liturgia. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que o culto, em primeiro lugar, é dividido em duas partes, né? A primeira parte é nós para Deus. É quando a gente abre o culto, quando a gente ora a Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente dá as nossas participações, louvores, né? Quando a gente faz a nossa parte, inclusive a oferta, é nós para Deus. A segunda parte é a mais importante do culto, porque é Deus para nós. É quando então a igreja vai se colocar diante do Senhor para ouvir a sua palavra, né? Para ouvir a sua voz. Então aprenda isto, o culto é dividido em duas partes. A primeira é nós para Deus, a igreja para Deus. Segunda parte é Deus para a igreja. Isto é fundamental a gente saber, porque haverá mais cuidado e zelo ao ministrarmos os cultos, as reuniões. A direção do culto, ela é uma coisa muito importante, né? A direção do culto. Quem está na direção do culto? De repente, vocês um dia vão estar dirigindo o culto, talvez alguns já fazem isto. Então, vocês têm que ter muito cuidado, muito zelo, o tipo de palavras que vocês vão estarem lendo para abertura de cultos. Tem que se observar qual é o tipo de culto que está sendo realizado, se é um culto evangelístico, se é um culto festivo, se é um culto fúnebre, né? Tem vários cultos de várias formas. Então, quem dirige o culto, ele tem que ter um foco, em primeiro lugar, em saber exatamente aquilo que ele está fazendo, né? Nós temos que também observar algumas coisas, o tempo que nós temos para dirigir o culto, o início, observar o horário, né? Uma tolerância mínima de minutos, sempre temos que observar isto. Aprendam a ser detalhistas, porque Deus, ele é detalhista naquilo que ele faz e naquilo que ele exige de nós. Não podemos levar as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma. O desenvolvimento do culto, por exemplo, né? Dentro da liturgia do culto tem várias situações. É uma coisa que tem algumas denominações que adotam, que é a palavra introdutória. Nós não adotamos o sistema da palavra introdutória, que é aquela pregação resumida que se faz já no início do culto. A gente não adota, fica bem claro isso, não adotamos esse sistema. Nós adotamos o sistema, então, de participação, onde as pessoas vão trazer a sua participação de acordo com o dirigente do culto, né? O dirigente do culto vai determinar que tipo de participação, se é um louvor, se é uma palavra, se é oração. Também, né, temos as saudações que a gente libera para os irmãos fazerem, a saudação, o louvor, que também é parte fundamental do culto. Quem vai louvar a Deus tem que estar sempre preparado. Aquele que faz parte do grupo de louvor tem que estar sempre preparado, porque é um louvor que vai ser entoado não para a apresentação à igreja, não é show, mas é adoração a Deus, né? Aquele que faz parte dos grupos de louvor ou ministra o louvor tem que ser uma pessoa que se dedique, sirva a Deus com alegria e vá para a casa de Deus, então, louvar a Deus. E também as orações, né? Sempre que alguém for chamado para fazer estas partes. Importante, irmãos, obedeçam aquilo que lhes é dado para você realizar.
a gente vê, infelizmente, muita desobediência em cima do altar. A pessoa é chamada para fazer uma oração, a pessoa muitas vezes traz um louvor, a pessoa acaba orando, enquanto que a responsabilidade dela era só louvar a Deus. Da mesma forma, muitas vezes chama a pessoa para ela fazer uma oração, ela dá um testemunho e ainda coloca uma frase que não se deve usar, a não ser que tenha realmente acontecido. Aquela frase, né, corriqueira, com a permissão do pastor eu vou fazer isso. E a pessoa nem pediu permissão para o pastor. Se você quer fazer alguma coisa antes, converse com o pastor antes, né, de você fazer, para que você não venha estar em desobediência. O Espírito Santo não é de bagunça, não é de discórdia, não é de desobediência. Aquilo que lhes é dado para fazer, faça, mas faça exatamente aquilo que foi lhe dado. Porque senão você desobedecerá não simplesmente a uma ordem humana, mas a ordem de Deus. Porque quem está na direção do culto, com certeza ele tem a direção do Espírito Santo, e ali ele vai determinar o que ele recebeu da parte de Deus para fazer, e ele também está obedecendo um horário que ele tem que cumprir. Então entenda que cada um de nós podemos fazer alguma parte, mas sempre com cuidado, com obediência, com zelo, com dedicação, porque estamos fazendo para Deus. Outra coisa importante, talvez alguns de vocês já exerçam, né, esta parte de pregar a palavra de Deus, né, de trazer a preleção da palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande trazer a palavra de Deus em um culto. É uma responsabilidade, não é sua a palavra, o culto não é para você, é para Deus. E a palavra também, ela não é nossa, é de Deus. Tem que haver uma preparação antecipada, uma leitura da palavra de Deus. Também entendendo o tipo de culto que está sendo realizado. Cuide isso, zele pelo ministério que Deus tem te dado. São coisas que fazem muita diferença. Agora, o preletor ele tem que então observar algumas coisas. A aparência do pregador, né, ou do preletor, ou da preletora, é muito importante, porque ela estará diante de um público, diante de dezenas ou até centenas de pessoas. Então ela não pode ir de qualquer forma, não pode usar o altar é sagrado, não pode usar o altar vestido de qualquer maneira. Então, cuide da sua aparência, né? O homem deve estar sempre usando uma roupa social, né? Ele vai trazer a palavra de Deus, ele está sendo porta-voz de Deus, né, para as pessoas, e todas as pessoas vão estar olhando para ele durante um bom período. Então ele tem que estar usando um traje social, tem que usar ou casaco, né, ou uma gravata, usando gravata, é um traje social. E os estatutos já falam isso, né? Os estatutos já falam isso. Da mesma forma, as irmãs, as mulheres, né? As mulheres ainda é uma situação ainda mais delicada. Ela deve usar um vestido ou saia decentes, sem degotes ou vestes que salientem o seu corpo, né? E não, as mulheres ao usarem o altar não devem usar calça comprida. É vedado, é proibido pelo ministério, tá, irmãos?
Então, irmãs, não usem o altar de forma inadequada. Cuide da sua aparência. Você estará pregando e falando da coisa mais importante para a vida humana, que é a palavra de Deus. Então você não pode estar de qualquer maneira. Vá na frente do espelho antes de ir para a igreja e cuide a sua aparência para você ver se você está vestindo adequadamente. Segundo ponto, a mensagem, né? É o foco é o objetivo do pregador, né? Do mensageiro. Então ele deve observar que tipo de reunião, de culto está sendo realizada. Se é um culto evangelístico, um culto fúnebre, um culto festivo, um culto de Santa Ceia. Cada um tem mensagens adequadas para aquele tipo de reunião. Daqui um pouquinho o pastor não pode ir num culto fúnebre, fazer uma cerimônia fúnebre e pede para o irmão. Então a pessoa tem que saber o trabalho que ele está sendo realizado, que estará sendo realizado, o tipo de mensagem que ele irá pregar. Daqui um pouquinho ele é escalado para um culto festivo, um culto em ação de graças, por um trabalho que está sendo feito na igreja. Então, ele tem que ter uma mensagem e o Espírito Santo vai lhe dar a mensagem direcionada ao tipo de trabalho que está sendo realizado. Então, cuide, zele por isto. Também, dentro do culto, faz parte o recolhimento da oferta. Muitos não gostam, acham que não é adequado entrar nessa parte. É sim, a oferta faz parte do culto, faz parte da liturgia do culto, o recolhimento da oferta. É uma parte em que nós também mostramos que Deus é o Senhor da nossa vida, não só o Senhor da nossa saúde, não só o Senhor da nossa família, mas também o Senhor das nossas finanças. Então, a oferta dentro da liturgia do culto da Igreja Cruzada Universal é tirada antes da mensagem. Faz parte da primeira parte, nós para Deus. Nós para Deus. Então, se você vai dirigir o culto, já saiba que você tem que fazer isto, esse recolhimento desta oferta, esclareça para as pessoas o objetivo da oferta, o objetivo das pessoas ofertarem para serem abençoadas. Um texto sempre muito interessante, muito importante, é 2 Coríntios 9:6, que fala o que semeia com abundância também ceifará. E Deus abençoará a vida financeira, tanto daquele que oferta, quanto da própria igreja, porque a igreja necessita. Deus não precisa de oferta, mas a sua é obra aqui na terra. Precisamos pagar todos os compromissos, cumprir todas as nossas responsabilidades. Então, essa aí, esta primeira parte, desta disciplina, o obreiro e a sua responsabilidade com o ministério. Prosseguindo, então, deveres ministeriais. Deveres ministeriais. Todos nós, como ministros, temos deveres. Se nós queremos exercer o ministério, não é de qualquer forma ou de qualquer maneira. Nós temos que seguir as regras determinadas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra aí coisas importantes e que muitas vezes as pessoas deixam de lado. Todo aquele que quer ser um ministro do Evangelho tem um texto muito importante. Está aí na apostila, Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5.
procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí, ó. Aí esse versículo está resumindo praticamente toda a vida do obreiro, né? Irrepreensível, que ninguém venha dizer alguma coisa contrário à vida daquela pessoa que está em cima do altar pregando a palavra de Deus. E temos que então observar algumas particularidades na vida do obreiro. Primeiro, conhecedor da Bíblia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é o instrumento de trabalho do obreiro. Temos que entender isso. Quem se forma em advocacia, o instrumento de trabalho dele são as leis. Ele é conhecedor das leis. O bom advogado conhece as leis. O médico, ele vai conhecer toda aquela parte da medicina, para que ele possa tratar das pessoas, né? Se for um mau médico, ele vai trazer problemas para as pessoas. O pregador, um ministro, ele tem que ser conhecedor da Bíblia Sagrada, né? Por isso que lá diz em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz para Josué: não apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. E João 5,39, palavra do próprio Jesus, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, estude a palavra, medita na palavra, leia a palavra, examine a palavra, né? É parte fundamental do seu ministério, é um dever ministerial. Segundo dever ministerial, você quer exercer com eficácia, você tem que ser fiel dizimista. Fiel dizimista. O ministro de Deus, ele tem que ser um exemplo em tudo, porque ele só pregar a palavra de Deus, se ele não estiver cumprindo a Bíblia, ele estará perdendo a autoridade, né? A pessoa vai e prega num culto, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a Bíblia diz isso, aí a própria pessoa, próprio pregador não faz, e muitos não fazem, porque acham que está mexendo no bolso. Será que Deus já é o Senhor da tua vida? Então, se Ele é o Senhor da tua vida, Ele não é só Salvador, Ele é o Senhor. E o Senhor age na nossa vida familiar, na nossa vida sentimental e na nossa vida financeira. Quer ser um pregador eficaz, coloca tudo em ordem. E a fidelidade no dízimo, ela faz parte, né, do dever ministerial. Terceiro ponto que temos que cuidar: vida exemplar familiar. A nossa família, ela tem que ser cuidada. O ministro deve cuidar da sua família. Está lá no livro de 1 Timóteo 3, 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus, da igreja de Deus? Então, vida exemplar, familiar. Você tem que se dar bem com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, né? Eu não estou dizendo que a família tem que ser perfeita. Não existe família perfeita. Todos nós temos, né, problemas, fazem parte. Agora, esses problemas, eles têm que ser cuidados, controlados, e a nossa vida tem que ser uma vida de bênção. Quarto, amigo de todos. A vida do servo de Deus deve ser transparente, né? E por isso não deve ter inimizades. Como é que ele vai pregar a palavra de Deus se ele tiver inimizades? Se ele não estiver se dando bem, relacionando bem com o irmão da igreja, com um amigo, com um vizinho,
com o colega de trabalho, ele tem que ser amigo de todos, né? Ele tem que ter uma vida exemplar, que as pessoas digam, este aí é um servo de Deus, eu tenho prazer em ouvi-lo, porque ele cumpre a palavra de Deus. Quinto ponto, vida financeira correta. Olha aí, vida financeira correta. A vida financeira ela é fundamental para que o obreiro seja irrepreensível. Infelizmente, hoje, é muito comum as pessoas estarem no SPC, no Serasa, atrasa a conta, pede dinheiro emprestado, não paga, não cumpre os seus compromissos corretamente, e aí depois está no altar pregando a palavra de Deus. Coloca a tua vida em dia, as coisas atrasadas, procura regularizar, seja correto, não fique devendo nada para ninguém, pediu emprestado por alguma necessidade, acerte no tempo em que você combinou com a pessoa, não fique se escondendo. A Bíblia diz, Romanos 10:8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Olha aí, ó, ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Sexto ponto, participação nas reuniões. Tem obreiro que ele quer pregar, que ele quer ser escalado, mas ele não quer participar das reuniões, né? Está sempre se esquivando, está sempre se escondendo, fugindo das reuniões. Pastor escala, ele não aparece e depois ainda reclama porque não é colocado nas escalas. Tem que participar das reuniões, é fundamental. Quando o pastor aí convoca, você participa. Então, esta é um resumo, né, muito prático do nosso dia a dia, deveres ministeriais. Aí você vai ver aí na sua apostila, né, qual o significado do ministério. Você vai ver o significado do diácono, do evangelista, do presbítero e do pastor. Tem muitas pessoas que são presbíteros e não sabem nem o que significa a palavra presbítero. Então eu não vou entrar aqui nesse detalhe, você vai acompanhar aí na apostila, você leia, né? É importante para que você saiba exatamente a sua responsabilidade, qual é o teu chamado. E também, né, tem aí na sua apostila como funciona a parte burocrática da igreja, né? As leis da igreja. Então, as leis da igreja, nós temos os estatutos, temos o regimento interno e temos o código de ética da igreja. E está saindo agora para, mais adiante, o manual do obreiro. Todos os obreiros vão ter o manual do obreiro, onde tem algumas normas que a pessoa tem que compreender, participar, obedecer, se ela quiser ser um obreiro da Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal. Eu também coloquei ali na apostila, né, a hierarquia, como é que funciona a hierarquia da igreja, né? A gente botou ali, em primeiro lugar, Deus. Deus é o dono da igreja, Deus é o dono da obra, né? Depois vem a minha missão como missionário geral, é a mesma função que presidente da igreja. Ao meu lado, então, tem a convenção, que é a Assembleia Geral, né? Aquela autoridade que tem para mudar estatutos, alterar os estatutos, isto é a convenção. Depois vem como vice-presidente, é o secretário-geral, e também o Conselho Superior, que também é uma parte administrativa da igreja. Depois vem o pastor regional e o pastor local, aquele que está aí no comando das igrejas em cada cidade. Espero que esta aula tenha sido de bom proveito para você. Aí daqui um pouquinho já vamos estar na próxima aula, vai ser de muito valor, muito bom para aprendermos
o dia a dia da nossa vida com Deus e também na igreja. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.